Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque teu Santo Espírito se faz presente aqui. Porque nós podemos ouvir a tua palavra e o Senhor abre nossa mente, o nosso coração, nosso entendimento. Nós pedimos, fala conosco. Nós pedimos, age em nosso meio. Faça-se presente aqui, Senhor. Por favor, ó Deus, sopra o teu sopro de vida neste lugar. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Nós oramos, amém. Meus irmãos, normalmente, ninguém gosta de despedida. Normalmente, nós não gostamos de despedidas. Sabe por quê? Porque despedidas apontam para o fim de alguma relação. O relacionamento que existia já não vai mais existir daquela mesma maneira após uma despedida. Em uma despedida, não é incomum que as pessoas relembrem dos bons momentos que viveram juntas e que, infelizmente, já não mais irão se repetir. Em uma despedida, não é incomum também que as pessoas comecem a pensar em tudo aquilo que elas poderiam ter vivido, as oportunidades, novas experiências que elas poderiam ter experimentado juntos. Infelizmente, em uma despedida, elas não vão mais existir. Aquele relacionamento está acabando ali naquele momento. Em uma despedida, então, certos questionamentos podem surgir. Quantos abraços que poderiam ter sido dados e não foram? Quantas conversas poderiam ter sido mais aproveitadas e as pessoas talvez poderiam ter passado menos tempo pensando em outras coisas, talvez teclando no celular enquanto conversa, ou prestando atenção no mundo ao seu redor, ao invés de estar presente totalmente ali. O que mais poderia ter sido acontecido? Como nós poderíamos ter aproveitado melhor essa relação? Essas são perguntas que nós sempre fazemos em um momento de despedida qualquer. E essas são perguntas que normalmente nós não teremos nunca as respostas. Afinal de contas, nós só podemos ficar imaginando. E se fosse diferente? E se? A vida não acontece dentro da nossa imaginação. A vida não acontece dentro do nosso e se. Normalmente as pessoas não gostam de despedidas, como eu disse anteriormente. Normalmente as pessoas não lidam bem com despedidas. E no último domingo, aqui na igreja, nós lembramos e celebramos uma despedida. No último domingo, a igreja celebrou a festa da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. No último domingo, nós celebramos e relembramos e experimentamos aqui em nossa liturgia, em nosso momento de culto, o momento em que, após Jesus passar 40 dias com seus discípulos, ensinando a eles sobre as coisas do reino, Jesus ascende aos céus. Jesus se despediu dos seus discípulos. Os discípulos ficaram apenas olhando, esperando. Então, dois homens de branco surgem e dizem para ele algo que, no nosso linguajar, do nosso cotidiano, atualmente, seria um bom e velho: meus amigos, a vida continua. Vamos viver, vamos fazer o que vocês têm para fazer. A vida continua. Esse momento de despedida, inclusive, ele aparece no credo que nós recitamos em todos os nossos cultos. Nós, em nossos cultos, sempre repetimos, porque isso é central na nossa fé. Ele subiu aos céus. O que passamos pouco tempo meditando é no fato de que essa talvez possa ter sido uma experiência de dor para quem ficou. Uma experiência de despedida. Essa seria a última vez que aqueles discípulos teriam um momento com o seu Senhor, Jesus Cristo. Pelo menos era o que eles estavam acreditando até então. A nossa leitura no Evangelho de hoje se encontra no finalzinho do capítulo 15 de João e no capítulo 16, do versículos 4 até os versículos 15, onde Jesus, no discurso que é conhecido como o discurso da despedida, faz aquilo que o próprio discurso deixa claro: se despede dos seus discípulos. Jesus afirmou a necessidade da sua despedida no versículo 7 do capítulo 16 para seus discípulos: convém para vós que eu parta.
Ou então, seria bom, seria benéfico para vocês que eu partisse. E Jesus tenta explicar para os seus discípulos que a sua partida, na verdade, seria benéfica para eles. A pergunta que a gente deve fazer é, com certeza alguns deles devem ter pensado, benéfica? Como assim? Como uma despedida pode ser benéfica? Naquele momento, os discípulos poderiam não compreender muito bem o que estava acontecendo, mas a separação que aconteceria entre eles e Jesus, naquele momento, conforme o próprio Jesus afirma, seria benéfica, porque uma outra pessoa seria enviada para ser para eles aquilo que Jesus era. Uma outra pessoa. Um pouco antes, nesse mesmo discurso, no capítulo 4, no versículo 16, Jesus fala sobre quem é essa outra pessoa. Ele é o outro Paráclito. Se ele é o outro Paráclito, isso significa que Jesus também era o primeiro Paráclito, um Paráclito para eles? E mais importante, o que é um Paráclito? O que é isso? E existe uma certa dificuldade em traduzir esse termo do grego para a nossa língua. Não existe nenhuma palavra que traduza muito bem, perfeitamente, as ideias que essa palavra trazem. Por isso, algumas traduções aqui de vocês podem trazer a palavra advogado ou defensor. Outras vão utilizar a ideia de auxiliador ou de ajudador. Ainda podemos encontrar por aí uma tradução que é famosa, que é a de consolador. Ou então, podemos, e como eu encontrei uma tradução que utiliza o termo encorajador. De alguma forma, o Paráclito na Bíblia é tudo isso mesmo. E de acordo com Jesus, por mais que os discípulos estivessem sendo tomados por grande tristeza, por causa do tom de despedida que Jesus estava tomando ali por causa das palavras que ele estava utilizando, Jesus lhe garantiu que a sua partida seria para o bem deles, justamente porque o Paráclito, porque ele indo embora, o Paráclito poderia vir. Isso seria benéfico para eles. Aparentemente mais benéfico do que o próprio Jesus no meio deles. Isso é difícil de imaginar. O outro Paráclito, como no capítulo 14 vai afirmar, ele é o Espírito da verdade. Essa palavra Paráclito, novamente, para o Espírito da verdade, essa palavra ela aparece no mundo cotidiano grego, no contexto de tribunal. E mais especificamente essa palavra, ela aparece não para contextos de tribunal em que alguém está defendendo como se fosse um advogado. Na verdade, Paráclito normalmente é a pessoa que traz acusações, um equivalente ao promotor no nosso mundo atualmente. Por isso que defensor explica bem o que o Paráclito bíblico faz, mas não traduz bem a palavra em específico. Mas, de qualquer forma, esse Paráclito, que tem a tarefa de acusar, de acordo com o léxico da palavra, do significado no grego, no contexto da época, ele não estava ali para acusar os discípulos. A tarefa dele não era trazer acusação contra os discípulos. Mas então, se o Paráclito não tinha a intenção de acusar os discípulos, quem seria então o acusado? O nosso texto diz que ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, da justiça e do julgamento. Como o nosso texto diz, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do julgamento, que consiste que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. O Espírito da verdade se manifesta para combater o espírito da mentira.
O convencimento do pecado em João vai muito além de uma simples acusação de erros, de pecados que nós cometemos cotidianamente ou que qualquer pessoa possa cometer cotidianamente. Vai muito além disso. Pecado aqui está no fato, está trazendo a menção, a ideia de uma realidade muito mais profunda, de separação entre a humanidade e Deus. Uma condição de separação que deve ser corrigida. Convencer a respeito da justiça, aqui em João também não é sobre o Espírito vem para ensinar às pessoas o que é certo e o que é errado, como o nosso próprio texto vem demonstrar. Sobre a justiça se refere bem especificamente à percepção que as pessoas têm sobre quem é Jesus, já que ele foi julgado pelo mundo e condenado, mas que, na verdade, ele foi absolvido e, por isso, ele foi para junto do Pai. Então, Jesus, ele é aquele que é absolvido de todas as acusações que foram feitas contra ele no momento em que ele foi crucificado. Por isso, ele foi para junto do Pai. Por isso, Jesus, então, é o justo. Jesus é o justo e sempre foi justo. E ele também conversa a respeito do julgamento, já que o príncipe deste mundo está condenado. O diabo é aquele que está por trás de todos esses 3 pontos que a gente viu aqui. O diabo é aquele que está agindo na maquinação, que está por trás de tudo aquilo que o Paráclito, o auxiliador, o consolador, o advogado, o defensor. O diabo é quem está por trás de tudo aquilo que o Paráclito veio destruir. Em João, não fica nas entrelinhas a noção de que o Paráclito vem para iniciar, ou melhor, dar continuidade a um conflito contra o príncipe desse mundo. Se ele hoje é o príncipe do mundo, é o trabalho do Espírito que vai fazer com que ele perca o seu principado, o seu controle, o seu governo. A obra do Paráclito, em outras palavras, é a de exorcizar a criação, de exorcizar o mundo. Após falar sobre isso, Jesus passa a afirmar que gostaria de explicar mais coisas para os seus discípulos, como a gente pode observar no versículo 12 do capítulo 16. Eu gostaria de contar muitas coisas para vocês, mas eu não posso fazer agora. Por quê? Porque eles não poderiam suportar, naquele momento, aquelas informações. Em outras palavras, Jesus tinha muito mais a ensinar a eles, mas eles talvez não tivessem capacidade de compreender tudo aquilo que Jesus tinha para lhes falar naquele momento. Mas quando o Espírito da verdade viesse, afirma o próprio Jesus, ele guiaria os discípulos em toda verdade. O Espírito da verdade abriria o entendimento e a compreensão dos discípulos. Aquilo que a presença de Jesus não podia ensinar, porque eles não iriam compreender com o Espírito da verdade. Esse Espírito iria fazer com que eles pudessem entender aquilo que Jesus poderia falar. E eles não teriam, não por causa de Jesus, por causa deles. Eles não entenderiam, o Espírito faria com que esse mesmo ensinamento chegasse até eles e houvesse plena compreensão. A ação do Espírito da verdade. Jesus fala que esse Espírito viria logo após a sua despedida. E ele vem. No final do Evangelho de João, nós podemos encontrar por 2 vezes momentos em que o Espírito é derramado sobre as pessoas. 2 vezes. A primeira vez que isso acontece, meus irmãos, não fica tão claro na maioria das nossas traduções. Fica um pouco sutil. Mas a primeira vez que isso acontece, que o Espírito
é oferecido às pessoas no Evangelho de João, você vai encontrar no capítulo 19, no versículo 30 das suas Bíblias. Algumas traduções não deixam tão claro, enquanto outras usam termos que deixam isso mais perceptível. A primeira vez é quando as pessoas estão aos pés da cruz. E o nosso texto diz: havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito. E João aqui não está falando de entregou o seu Espírito. Aqui nós não temos apenas Jesus entregando a sua força de vontade, desistindo e falecendo. Aqui nós temos a primeira entrega do Espírito de Jesus para aquelas pessoas, seus discípulos, que estavam ali naquele momento. Tanto que um homem centurião vê aquele momento e reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele era o Cristo. Ali, então, o Espírito é entregue e se dá início à primeira comunidade de discípulos, onde isso acontece debaixo da cruz. Debaixo da cruz. E quem são aqueles que receberam? Maria Madalena, a mãe de Jesus, o discípulo amado. Mas existe um segundo derramamento do Espírito no Evangelho de João. E esse é mais conhecido, esse é mais claro, esse é mais lembrado, está no capítulo 20, do versículos 19 ao 23. E nós lemos esse relato na Páscoa, e eu gostaria de reler para nós mais uma vez. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes a eles: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu também envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles que o retiverdes, lhes serão retidos. O livro de Atos também conta uma história similar. Talvez um tanto quanto diferente. A cronologia de Atos é totalmente diferente da cronologia do Evangelho de João. E a gente não tem que fazer Atos, brigar com João, nem nada disso. Mas em Atos, nós observamos o derramamento do Espírito acontecendo 10 dias depois da ascensão de Jesus. 50 dias depois da sua crucificação. Meus irmãos, 10 dias depois, naquela festa de Pentecostes, todas aquelas pessoas estavam reunidas no mesmo lugar. De repente, elas ouvem um som estranho, como um som de uma forte ventania, da mesma forma como Ezequiel ouviu também. E de uma forma repentina, esse estranho som surge e chamas de fogo surgem na cabeça daquelas pessoas. Chamas de fogo que lembravam línguas, como se fossem línguas de fogo sobre a cabeça daquelas pessoas. E então todas as pessoas ali passaram a falar em línguas estranhas. E todos os estrangeiros naquele lugar, então, entendiam o que eles estavam falando. Como se eles estivessem falando no idioma daquelas pessoas. E aí fica a pergunta, o que o Espírito fez? Ele fez com que aquelas pessoas aprendessem novos idiomas, de forma que, por exemplo, uma pessoa falava grego, outra pessoa falava latim, a outra pessoa falava em outra língua, dos medos, dos persas. Ou então, o Espírito era uma espécie de Fisk, Wizard, cultura inglesa, ensinando novas línguas. Ou então, o ouvido daquelas pessoas passou a ser ungido, e elas que ouviam o som que sai da boca daquelas pessoas que receberam o Espírito, e não importa o que eles falassem, elas entendiam perfeitamente bem.
O milagre aconteceu nos ouvidos dos ouvintes ou na boca dos falantes. Esse é um debate que simplesmente, vou ser bem sincero, não importa. Fica um mistério, nós não sabemos. O que sabemos é que algo sobrenatural aconteceu ali. Algo sobrenatural. O Espírito foi derramado. E em Atos, o Espírito é aquele que separa Pedro para levar a mensagem, pregar, e diversas pessoas se converterem e uma nova comunidade surgir ali em Jerusalém. Em Atos, o Espírito é aquele que possibilita que os discípulos deem continuidade ao ministério de Jesus. Assim como em João, Jesus, após soprar o Espírito sobre eles, diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. O Espírito, em Atos, concede dons e milagres acontecem aonde os discípulos vão, no poder do Espírito Santo. Esse é o mesmo Espírito que nós vemos agindo em Ezequiel, em que Ezequiel viu aquele vale de ossos secos, com esqueletos de um exército de judeus que provavelmente foram mortos, ou então de pessoas que foram mortas no caminho no exílio para a Babilônia, nós não sabemos. Era um vale de ossos secos. E o Espírito faz, após um galarido, um som forte, assim como em Atos. E aqueles corpos que estavam com carne, ossos, nervos e tudo mais, após receber o sopro do Espírito, aqueles corpos passam a ter vida. Onde havia morte, agora há vida. O Espírito da vida agiu e se manifestou. O Espírito faz com que coisas novas possam surgir. O Espírito, que é o próprio Deus, o Espírito que está na unidade da Trindade. Este é o Espírito que agora habita nos homens. Este é o Espírito que agora habita em nós. Agora, Deus habita dentro do próprio homem. E tudo isso, meus irmãos, se tornou possível com a despedida de Jesus. De verdade, realmente, foi para o nosso benefício. E nós temos que entender isso. E aquelas perguntas que podem surgir em momentos de despedidas que os discípulos poderiam fazer. E o que será de nós? Estamos deixados de lado? Será que nós vamos conseguir dar continuidade ao ministério dele? E os momentos e tudo que eu poderia ter vivido? A verdade é que o Espírito faz com que Jesus continue presente em nosso meio. Com o Espírito nós podemos fazer, como o próprio Jesus afirma no Evangelho de João, coisas ainda maiores do que ele fez aqui em terra. Com o Espírito nós damos continuidade à obra de Jesus aqui na terra, curando, abençoando, ensinando. Com o Espírito nós continuamos a obra de exorcizar a terra e a criação. Com o Espírito, nós estamos bem. Com o Espírito, Jesus se faz presente em nosso meio, todo momento em que nós nos reunimos para participar da palavra e da mesa da Eucaristia. Sim, meus irmãos, com o Espírito, Jesus não fica distante. Com o Espírito, Jesus se faz presente aqui, onde nós estamos. O Espírito possibilita a vida da igreja, amém? Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Senhor Jesus, nós te pedimos, sopra o teu Espírito sobre nós, dá-nos o teu Espírito, infunde o teu Espírito dentro de nosso ser, que nós possamos respirar, viver desse Espírito, que ele possa nos dar poder para dar continuidade à tua obra, esse Espírito ao qual tu falastes que vem para o mundo, para confrontar o mundo,
que Ele haja na tua igreja para que a tua igreja continue essa obra de confrontação, que a tua igreja continue essa obra, que a tua igreja continue, Pai amado, manifestando a graça e a bondade que existem em Ti. Que nós possamos continuar sendo Jesus presente para o mundo. Sopra o teu Espírito nesse domingo de Pentecostes sobre cada um de nós, que nós possamos continuar caminhando, Pai amado, na vida que há em Ti, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, faça-se presente aqui, em nosso meio, em nossas vidas, que no nosso dia a dia, que no nosso caminhar, as pessoas possam olhar para nós e observar em nós que nós somos Teus, que nós recebemos de Ti, Senhor Jesus Cristo. Que nós recebemos de Ti, ó Espírito da vida, Espírito da verdade. Nós te agradecemos por tudo, ó Senhor Jesus Cristo, pelo Teu sacrifício naquela cruz, por meio do qual o Senhor nos libertou do poder da morte, do poder do pecado, e nos ofereceu uma nova vida, e soprou sobre nós o Espírito para que nós possamos reviver. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Que nós possamos caminhar no Teu Espírito, e que esse Espírito possa agir com maravilhas e graças. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.